Número 16, vamos ler comigo o título, vamos lá, ler um pouquinho o título, depois a gente vai para o tema, além para a gente entender melhor. Então, está escrito assim, gente, estudo domingo das realizações, lição 16, tá bom? E o tema é Aprendendo com Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, também, parte 8, porque dessa passagem aqui de Gênesis, capítulo 1, já estamos, irmãos, tirando aqui várias lições. Porque o versículo 1 diz assim, ó, de Gênesis, coloca o versículo no telão. Esse versículo você pode acompanhar na tela que eu já li. O que eu já li, eu gosto de ler na tela para ficar mais rápido, tá, pessoal? Então vamos ler o texto do início, inicial, que diz: no princípio criou Deus os céus, o quê? E a terra. Como é que era a terra? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Assim é que estava a terra, sem forma e vazia. Amém? Aí completa o versículo 2 que diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face de quê? Das águas. Amém? Mostrando o que, irmãos? Que começou a mover. A terra era sem forma e vazia, mas começou um mover do Espírito de quem? Do Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Começou a mover do Espírito de Deus. É esse mover, irmãos, que nós precisamos em nossa vida, que é o que nós estamos estudando aqui já alguns domingos, amém? Porque se você quer relações com Deus, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, vai ficar muito difícil as ações, os projetos, amém? Então precisamos desse mover do Espírito em nossas vidas. Diga graças a Deus, amém? Porém, para que esse mover aconteça, algumas lições nós já estudamos, amém? Quem veio semana passada lembra que eu estudei com vocês sobre o júbilo, né? O júbilo, como assim? A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus com júbilo, amém? Então isso é uma das lições. Para você receber o Espírito Santo, o júbilo, o louvor tem que estar nos teus lábios, amém? Mas não foi somente, vou ficar lembrando tudo que estou estudando não, tá? Já vou direto à lição nova, ok? Vamos para o estudo aqui, ó. Vamos lá, primeiro parágrafo diz: no estudo de hoje vamos continuar falando sobre como receber o mover do Espírito Santo, Gênesis 1 até o 2. E como na lição passada e como na lição passada já fomos direto à lição nova, assim continuaremos, amém? Lemos Lucas 19, 7. Porque se eu for lembrar, veja que nós já estamos na parte 8 desse capítulo 6. Então, se eu for estudar tudo que já estudamos até aqui, irmãos, eu não consigo nem trazer a lição nova, né? Então, para a gente não perder o que de novo Deus tem para a gente, vamos direto ao assunto novo. Lucas 19, versículo 7, irmãos. O texto diz assim, abra a Bíblia, vou esperar você direitinho, abre a Bíblia, amém? Para juntos estudarmos agora o texto, né? Caso você não tenha a Bíblia, acompanhe na tela, mas depois adquire uma Bíblia para que você possa marcar os versículos, marcar as passagens, né? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, Lucas 19, versículo 7. Observe o texto. Quem viu semana passada, dia das mães, sexta-feira, foi? Nós falamos do júbilo, né? Está no versículo 6, que diz: e apressando-se, desceu e recebeu com o júbilo. Mas não vou me aprofundar não, vamos ler a nova. Versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem o quê? Pecador. Amém? Então, as pessoas, quando viram que Jesus se moveu para entrar na casa de Zaqueu, as pessoas começaram a murmurar, dizendo: não, como é que pode Jesus entrando na casa de um pecador? Ou seja, aquelas pessoas consideraram o Zaqueu como alguém que não merecia, a presença de Jesus. Elas olharam para Zaqueu com aquele olhar, como um pecador. E de fato, se você pegar a história de Zaqueu, como é que ele enriqueceu, você vai ver que Zaqueu enriqueceu de maneira ilícita, amém? Ele enriqueceu de maneira errada. Por que você acha que ninguém gosta dos políticos?
você acha que ninguém normalmente não gosta? Porque todo mundo tem uma visão que o político enriquece de maneira errada, né? A gente sabe. Veja o rolo que está agora, né, no INSS, os correios tudo quebrados, as coisas parecem que só pioram no país, né? Porque a gente vê que a política realmente tem destruído a nossa nação, irmãos, né? O que era para levantar, a política é algo bom, amém? Quando é feito honestamente, em favor realmente do povo, amém, meus irmãos? Mas não é isso que a gente vê no Brasil. Então, Zaqueu era como se fosse um político hoje, que ninguém gosta. Ninguém gosta de político, porque a maioria, irmãos, só ali enriquece em cima das coisas das pessoas. Porque não tem como, por mais que ganhe muito bem um deputado, ganhe muito bem um prefeito, ganhe muito bem um governador, não tem como você ganhar 40 mil por mês e você comprar uma casa de 2 milhões, que é o que a gente vê, né, por aí, né? Então, por mais que acaba bem, 40 mil reais é muito dinheiro. Você comprar uma casa de 2 milhões, 3 milhões, só se você fosse jogador de futebol, aí é outra história, né? Amém, meus irmãos? Enfim, então ninguém gosta. Então Zaqueu, todo mundo começou a apontar o pecado de Zaqueu. Isso aí é um pecador, porque Zaqueu era cobrador de imposto. Era para cobrar 5%, sabe o que ele fazia? Cobrava 20%. Entendeu agora como é que ele ficou rico? Zaqueu era rico, mas ele ficou rico assim. Então todo mundo começou a apontar o pecado de Zaqueu. Mas a mensagem de hoje é: você quer ver o mover de Deus na sua vida? Quem quer ver o mover de Deus na sua vida, sim ou não? Você tem que parar de apontar o pecado dos outros e começar a olhar para os seus próprios pecados. Ah, não, pastor, eu não tenho um pecado igual a Zaqueu, não. Pode não ter um pecado igual ao político, de um Zaqueu da vida, né? Ou de outro. Mas para Deus, irmão, pecado é tudo o quê? Pecado é tudo o quê? Pecado. É tudo pecado. Amém? Então a gente tem que parar. Se você quer ver o mover de Deus na sua vida, você tem que parar de olhar o pecado do outro e começar a olhar para si mesmo. Quem está entendendo mais ou menos agora a mensagem? Deus quer isso hoje da gente. A gente para de olhar e apontar o pecado dos outros. Porque apontaram o pecado de Zaqueu, mas eles não apontaram os seus próprios pecados. Por que Jesus preferiu a casa de Zaqueu e não preferiu a casa deles? Por que será, hein? Então, veja que eles estavam se achando mais santos do que Zaqueu. Porém, meus irmãos, Jesus preferiu estar na casa de Zaqueu. Sabe por quê? Depois você vai entender depois. Porque Jesus preferiu a casa de Zaqueu e não a casa dos outros. Olhando humanamente falando, Zaqueu era o mais pecador daqueles que estavam ali. Era o mais pecador. Amém? Mas a questão para Deus não é quem peca mais, quem peca menos. A questão para Deus é quem tem a capacidade de olhar para si mesmo e dizer: peraí, eu estou errando. Peraí, eu estou pecando aqui, Vem de olhar os outros, eu vou começar a olhar para mim mesmo. Tem uma lição que eu aprendi, que quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 1, 2, 3 para mim mesmo. Não é verdade ou não? Então, nós temos mais esse cuidado de olhar para si mesmo. Volta para o estudo agora, vamos lá. Terceiro parágrafo, por favor. Vamos lá, terceiro parágrafo. Veja que houve uma murmuração por parte das pessoas por Jesus ter entrado para ser hóspede de um homem pecador. E a nossa lição para receber o Espírito Santo é importante verificarmos se ainda existe algum pecado não confessado aonde? Em nossas vidas. Porque não adianta olhar os pecados dos outros se você não olhar a si mesmo. Amém? Olha o Salmo 32, versículo 3. A Bíblia, o Salmo 32, o Salmo é fácil de abrir. Abra a Bíblia quase assim no meio, que você já vai achar o livro dos Salmos, porque ele é o maior capítulo da Bíblia e a posição que ele fica na Bíblia fica fácil você abrir. Se você quase que abre a Bíblia no meio, você já vai achar. Salmos 32, versículo número 3. Vamos lá? Quem achou, diga amém. Olha o versículo 32, ou melhor, versículo 3. O que ele diz? Ele disse: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Pastor, quando eu me calei, sobre o que o Salmo está falando? Sobre o pecado. Veja aqui o versículo 1, volta no versículo 1, olha o que ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é o que? É perdoada, e cujo o pecado é cumprido.
coberto. Está vendo? Aí o versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aqui, ó, tá vendo? Deus falando aqui. Então ele vem falando do pecado dele. Só que ele fez o quê? Ele estava errando. Ele só precisa fazer o seguinte: olha, eu errei, eu pequei e eu me calei. Porque é o seguinte, irmão, não é para pecar. Mas se pecou, a melhor coisa a fazer é confessá-lo a quem? A Deus. Aí no versículo ele diz que ele se calou quando ele cometeu o pecado. Ele se calou, e muita gente faz isso. Com respeito ao seu pecado, se cala. E com respeito ao pecado dos outros, aponta o quê? O dedo. Então nós temos que parar com isso. E o Salmo está dizendo, enquanto eu me calei, não mudou nada na minha vida. Eu calei com respeito ao meu pecado, com respeito ao pecado dos outros. Eu aponto o dedo, misericórdia. Então nós temos que fazer o seguinte: temos que parar de nos calar com respeito aos nossos próprios pecados e confessá-lo perante quem? Perante Deus. Porque quando você se calar espiritualmente, você vai ficar seco como ossos secos. Amém? Como ossos secos, assim será a sua vida com Deus, a comunhão vai ser seca, não vai ter a presença de Deus, não vai ter o Espírito Santo. Amém? Vamos voltar para o estudo, vamos lá. Quarto parágrafo, gente. O salmista declara que enquanto ele se calou, os seus ossos se secaram. Isso é espiritualmente. Quando temos algum pecado não confessado, voltando aqui no estudo da gente, logo ficamos secos da presença de Deus. Até o nosso humor muda. Até ter um humor que era você ter o crente era para ter que ter um humor mais alegre, mais animado. Pastor, tem que haver tanto problema. Pastor, tem que haver tanta luta. Pois é. Mas o humor do crente é diferente. É um humor para cima, ele é alegre, ele é feliz. Amém? Independentemente das lutas. Por quê? Porque a presença de Deus é o mais importante. Mas o texto diz que é, no Salmo 32, volta lá no Salmo 32, versículo 4, que ele sentiu um peso, né? Até o humor dele, que era alegre, que era da mesma alguém espontâneo, alegre, feliz, né? Mas quando ele estava no pecado, ele tinha um humor, sabe, para baixo, ficava desanimado, aquele nervoso, amém? Se você pegar a história de Davi, você vai ver que ele sempre foi alegre na presença de quem? De Deus. Ele pulava, ele dançava para Deus, amém, meu irmão? Glória a Deus. Mas aqui não, quando ele foi para o pecado, olha o versículo 4: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele não tinha mais aquela, né? Ele não tinha mais aquele humor, aquela força, aquela alegria. Por quê? Porque ele tinha pecado. Então, essa passagem aqui, meus irmãos, estava mostrando, Davi mostrando, reconhecendo que quando ele pecou, não trouxe nada de bom para a vida dele. Aqui o salmista estava olhando para ele mesmo. Poxa, quando eu errei, eu vi como é ruim. Até o meu humor mudou. Amém? Pastor, como é que o pecado está tomando conta da minha vida? O seu humor muda. Você fica agitado, você fica nervoso, você fica seco, né? Falta alguma coisa, falta a presença de Deus. Amém? Porque o pecado nos afasta do Senhor. Amém? Agora vamos voltar aqui no estudo. Vamos lá. Então, quinto parágrafo. Gente, marca no seu estudo aí para não se perder. Quinto parágrafo. Logo, quem quiser receber o Espírito Santo deve confessar os seus pecados. 1 João 1, verso 9. Marca o Salmo 32, marca alguma coisa aí, cartelinha. Também que eu vou voltar no Salmo 32, tá, pessoal? Vamos lá em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Veja a importância da confissão dos pecados. Amém? Tem que confessar. E não pense que não precisa. Todo mundo precisa confessar alguma coisa. Amém, gente? Não tenho nada a confessar. Então, alguma coisa já está errada. Amém? Se alguém diz, pastor, eu não tenho pecado nenhum para confessar. Amém, né? Mas deixa eu dizer, alguma coisa já está errada aí. E vou mostrar na Bíblia. Vamos ler junto? Olha lá. 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o quê? Os pecados, não é isso? E nos purificar, olha como aqui,
A confissão nos purifica, tá vendo? E nos purificar de toda injustiça. Quando você confessa, todo pecado é purificado. Diga graças a Deus, amém, meu irmão? Glória a Deus. E para aqueles que falam, não tenho nada para confessar de pecado, não tem? Versículo 10, lê agora. Se dissermos que não pecamos, e agora? Fazemos o quê? Mentiroso. Então quem já diz que não tem o que confessar de pecado, já está pecando com a mentira. Você está entendendo, meu irmão? Porque quem diz que não tem pecado nenhum, se faz o quê? Mentiroso. Você está entendendo, meus irmãos? Então, todos nós temos que olhar para nós mesmos, porque todos nós estamos sujeitos ainda a falhas, a pecados. Pecamos na mente, pecamos por não olhar às vezes, pecamos por falando mal de alguém, né? Pecamos, meus irmãos, quando muitas das vezes inconscientemente, às vezes é inconsciente. Às vezes inconscientemente, aí comete um deslize. Então Deus está dizendo aqui nessa tarde, irmãos, tem que confessar, tem que olhar para si mesmo e dizer, Deus, onde eu tenho errado, Deus, me mostra que tem pecado que está escondido, irmão. Mas se não for confessado, você não vai ter mover de Deus, você não vai ter mais o mover do Espírito de Deus na sua vida. E não adianta dizer que não tem que confessar, não, porque tem. Tem, está aqui, ó, versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso. E tem mais, ó. E a sua palavra, a palavra de Deus, não está em nós. Porque é o seguinte: quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você consegue olhar para si. Que a Bíblia é um espelho, sabia? Ela é um espelho. Quando você lê a Bíblia, você vê onde você está errando. Ah, agora eu entendi. Ah, estou errando nisso, errando naquilo. Por exemplo, eu já vi gente falar assim, pastor, eu não sei porque eu não prospero. Você já leu na Bíblia, quando a Bíblia fala assim, Malaquias 3,10, para trazer o dízimo na casa do tesouro? E aí a pessoa não está prosperando, porque ela não é dizimista ainda. Ainda não é um dizimista fiel. Como é que vai prosperar se não é dizimista fiel? E está pecando, porque a Bíblia diz que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Mas tem pessoas que olham a questão do dízimo, não é pecado não. Talvez você até ouviu alguém falando assim, não tem pecado, não dá o dízimo. Talvez você já até ouviu essa conversa. Mas não cai nessa conversa não, gente. Olha para a Bíblia. Esquece o pastor José. A Bíblia não é minha não, a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. E a Bíblia diz, Malaquias 3:8, 9, 10, diz, em que te roubamos, está escrito os dízimos, as ofertas. Mas às vezes não enxerga como um pecado. Mas é, gente. Mas não enxerga. Enfim, tem que confessar. Tem algum pecado? Tem que confessar. Eu pedi para marcar o salmo ainda, não foi? Vamos voltar lá no salmo 32 novamente, que eu pedi para você deixar aberto. Vamos lá? Ó, salmo 32, versículo 5 agora. Eu já li o 1, 2, 3 e 4. Vamos ler o 5. Olha lá, volta no salmo 32. O salmista, olha o que ele fez para poder se libertar do pecado. Versículo 5: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobrir. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então não tem outra, tem que confessar o pecado para Deus, não é para o pastor não, gente. Tem que confessar para quem? Para Deus, não é para o pastor não. Amém, meus irmãos? Claro, às vezes as pessoas têm que confessar para um ou outro. Por exemplo, uma pessoa, irmãos, funcionária, que de repente está desviando alguma coisa do patrão, tem que confessar e devolver o que pegou dos outros. Do pegou do seu patrão, ah, pastor, ele pode jogar na prisão. Eu acredito que Deus vai ter misericórdia, porque você está sendo sincero. E você não vai precisar passar por isso, não. Mas tem que chegar lá e falar: olha, patrão, eu errei nisso. Se não tiver como devolver, eu queria que você parcelasse para mim esse valor. Parcele para mim, para eu ficar pagando para devolver isso. Porque a Bíblia diz, irmãos, dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César, ou não?
dá César que é de César e a Deus que é de Deus. César de César é de César, tem que pagar, devolver. Tem pecados que tem que confessar também para Deus e para aquela pessoa que fez que você errou. Um exemplo, o marido que traiu a esposa. Traiu a esposa. E agora? Ele tem que chegar na esposa dele e falar: olha, amor, eu fraquejei. Ah, a pastora vai me largar. Pode ser. É uma consequência. Mas pode ser que ela também lhe perdoe. Deus pode tocar no coração dela e ela vê sua sinceridade. Porque se a pessoa foi infiel com o seu cônjuge, tem que ser sincero com o cônjuge e falar: olha, eu errei, eu fraquejei, assim, 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 já pedi perdão a Deus, mas quero confessar para você também. Por quê, gente? Não adianta você querer a presença de Deus e fazer as coisas errado. Faz a coisa certa, você vai ver que você vai achar misericórdia, em nome de Jesus. Tem pecado que tem que ser confessado para Deus e para com aquela pessoa. Eu passei numa igreja que tinha uma senhorinha que ela falou assim: pastor, quando o senhor está passando a palavra com a bênção, a oração, os louvores, mas quando chega a hora de o senhor passar aquele envelope do aluguel, pastor, vi uma raiva no meu coração. Eu fico com raiva do senhor. Ou ela disse assim, foi lá do bairro do Santos, quando eu estava pastoreando lá, fiquei nessa igreja há 4 anos, pregando lá, né? Daí, pastor, tem que ser sincero com o senhor. Não, mas não está certa. E essa sua sinceridade vai lhe libertar, porque você está sendo sincero. Eu vou lhe ajudar, pastor, mas deixa eu dizer, eu não deixo de pegar o envelope, porque eu sei que isso não é de Deus não, pastor. Esse sentimento ruim dentro do meu coração, eu sei que não é de Deus, contra o senhor. Quando o senhor vai passar o envelope da oferta, do aluguel principalmente, vem aquela raiva, e o diabo fala assim: pastor, não vê não que eu não tenho condição. Ela confessou, e foi importante, porque eu ajudei ela, irmãos. Passou um tempo, demorou um tempo. E aí, irmã, diminuiu já? Diminuiu, pastor, está diminuindo. Chegou um dia que cessou. E Deus abençoou tanto ela, irmãos. Deus abriu porta de trabalho para ela, amém? Ela já conseguia, no começo ela conseguia um bico que já dava a condição dela fazer o voto dela para aluguel para ajudar a igreja. Porque ela queria ajudar, mas o diabo estava botando uma avareza no coração dela, né? Porque Deus manda a gente a bênção, Deus manda o recurso. Quem dá condições é quem? É Deus, pessoal. Ele toca na gente e Deus dá condição. Mas o diabo estava querendo dar avareza no coração dela. Mas ela confessou, ela deve pedir ajuda, pastor, me ajuda em oração, que eu sei que essa raiva não é de Deus. Eu sei, pastor. Amém, irmão, vou orar. Aí eu orei por ela várias vezes, orei mais de uma vez, várias vezes. Amém? E graças a Deus ela se libertou desse sentimento ruim. Amém, gente? Glória a Deus. Então, pessoal, que você, lógico, que a gente possa olhar para si mesmo, né? E nos corrigir. Isso é bom. Isso vai trazer bênção para nossas vidas. Diga amém. Então o salmista falou: eu confessei, eu não fiquei mais calado, eu confessei o meu pecado e a minha maldade, não escondi, não encobri, e aí tu, Senhor, perdoaste os meus pecados. Amém? Para terminar, vamos a um exemplo aqui, meus irmãos, que mostra a importância dessa confissão quanto antes. Vamos aqui, ó, 6º parágrafo. Inclusive, tem uma passagem bíblica que nos ensina sobre a importância de nos observarmos se temos algum pecado não confessado. Josué 7, verso 1. Vamos dar uma olhada aqui em Josué, capítulo 7, versículo 1. Essa passagem é muito interessante. Eu vou ler aqui, vou ler bem resumido, para a gente poder ter o entendimento completo. Amém? Mas sem se estender muito, né? O objetivo não é se estender, mas passar o que Deus mandou entregar nesse dia de hoje, tá bom? Capítulo 7 do livro de Josué, versículo 1. Observe o texto aqui que diz, ó, Josué, capítulo 7, versículo 1. Diz assim, ó. Vamos lá, livro de Josué. Está na tela já? Tá vendo? Mas eu vou esperar um pouquinho, se quiser ajuda. Josué, capítulo 7 e versículo 1, que é o próprio capítulo 7, que diz: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra quem? Os filhos de Israel. Vamos resumir aqui? Aqui eu vou resumir. O que aconteceu? O Acã, ele foi orientado por Josué, que era o pastor,
que quando, e não só ele, todo o povo, que quando fosse tomar posse da terra prometida, principalmente da terra de Jericó caiu, né? As muralhas caíram, meus irmãos, o pessoal deu as voltas, clamou, as muralhas caíram. Eles foram orientados, irmão, que tudo que tivesse ali de utensílio, de prata, de ouro, era para ser entregue à casa do Senhor. Amém? Foi a ordem de Deus. Não era para ninguém ficar com nada dali. Tudo ia ser entregue à casa do Senhor. Amém? Essa foi a ordem de Deus. O que aconteceu? Quando as muralhas caíram, o Acã viu umas capas babilônicas, viu um tecido de ouro, de prata, e aí o olho cresceu. Ele disse: rapaz, isso aqui é um tesouro, isso aqui vale muito. O olho dele cresceu, irmãos, a ganância, né? Que é um pecado também, a ganância, cresceu, e ele pegou aqueles utensílios de ouro, de capa e tudo mais, e escondeu na sua tenda. Ele escondeu, ninguém sabia, amém? E aí passou-se o tempo. José foi para uma nova batalha. E aí na nova batalha, Josué foi derrotado. Josué fracassou, porque a tribo de Judá tinha uma família lá que furtou coisas, que pegaram coisas que não era para pegar. Josué não sabia. Como às vezes uma pessoa pode estar no erro e o pastor não sabe. Amém? Às vezes você fala: poxa, o pastor não vê não? Não, a gente não tem bola de cristal não, irmãos, né? A gente não sabe de tudo não. Só sei de uma coisa: o povo foi derrotado. Aí Josué fez o quê? Foi orar a Deus. Deus, o que está acontecendo? Está lá no versículo 6, ó. Olha lá, olha o versículo 6. Josué foi derrotado porque alguém fez algo errado, né? Mas ele não sabia. Aí ele vai orar a Deus, pula para o versículo 6 do capítulo 7 e diz, ó: então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele, os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara que nos contentaramos com ficarmos além do Jordão. Ele disse mais: ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os amorreus cananeus, né, os moradores da terra secarão e desragarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então José rasgou as vestes e começou a buscar a Deus. Deus, eu não estou entendendo por que essa derrota. Como às vezes os pastores não entendem, mas Deus, eu estou orando, jejuando pela igreja, porque tem gente que não vence. Por que será que a pessoa não está conseguindo a vitória? Às vezes tem alguma coisa que falta confessar, irmãos. Amém? Algum pecado que não está confessado. E por mais que o pastor ore, não adianta, porque tem que confessar o pecado, tem que botar o pecado para fora, irmãos. Amém? Aí qual foi a resposta de Deus para Josué que está orando? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram. Então Deus está falando: José, você está aí chorando, sem saber o que aconteceu. Sabe qual é a verdade? O povo está furtando, o povo furtou, o povo me desobedeceu, o povo está mentindo, está na mentira. E quer que eu seja com vocês? Quer que eu dê a vitória? José? Não, não pode. Esconderam coisas, tem gente com coisa escondida. Não, o pecado não é para esconder, não, o pecado é para confessar. O povo estava escondendo o pecado. Aí Deus disse assim: tem que confessar o pecado. Aí, meus irmãos, olha o versículo 11. Deus disse mais: Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram o anátema, e também furtaram, também mentiram. Já lembra, né? E versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam se resistir perante os seus inimigos, e virar as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigar o anátema do meio de vós. Então o pecado, ele traz maldição para a nossa vida. Olha o que o pecado faz. Ele diz que o povo está amaldiçoado. Por quê? Por causa do pecado.
Lembra que Malaquias 3:8-9 diz: com maldições, amaldiçoado, porque me roubais? Não adianta, se fizer coisa errada, você vai estar debaixo de maldição. É assim: santidade, debaixo de bênção. Pecado, vai estar debaixo de maldição. Pastor, o que eu faço? Confessa para Deus. Peça perdão hoje. Peça perdão. Olha o versículo de número 13. Deus diz assim: levanta-te, santifica o povo. E diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema no meio de vós, Israel, e diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Então Deus falou que quando tirar o pecado, eu não posso abençoar. Então, gente, tem coisa que Deus ainda não abençoou, porque Ele está esperando você se arrepender. Ele está esperando você pedir perdão para Ele. E quando você se arrepender de verdade, pedir perdão ao Senhor, amém? Em nome de Jesus, você vai ser aceito por Deus. Você vai ser aceito por Jesus, amém? E aí você vai ter vitória. O que Josué fez? Josué buscou consertar o povo. Disse: ó, gente, amanhã vamos santificar a nação, vamos santificar a nossa congregação aqui de Israel. Ele reúne o povo, santifica o povo, ora, pede para Deus mostrar o pecado. Deus mostra o pecado de Acã, o pecado é tirado, amém, meus irmãos? Qual foi o resultado? Lá no capítulo 8, você vai ver o título. Sua Bíblia deve ter um título em cima. Dê uma observada aí no capítulo 8, que tem um título em cima, não tem? Vê se tem um título. Tem uma Bíblia que tem título. Tem um títulozinho em cima, veja aí. Na tela não vai aparecer não, mas no capítulo 8, veja na Bíblia. Por isso que é bom ter a Bíblia, né? Olha lá, o título: Ai é o que? É tomada e o que? E destruída. Então, no capítulo 7, eles foram derrotados por causa do pecado, para o povo de Ai. Já no capítulo 8, já tinham se resolvido com Deus, se purificaram do pecado. Ai é tomada e Ai é destruída. Ou seja, eles tomam posse da bênção e destroem o inimigo. Porque agora eles estavam em santidade, não tinha mais o pecado. Amém, meus irmãos? Entendeu agora? Então, a nossa confissão de pecado, irmão, vai trazer o mover de nossas vidas e vai realizar o que a gente precisa realizar e vai nos ajudar. Amém, meus irmãos? Quem entendeu até aqui, em nome de Jesus? Então, termina aqui o último parágrafo do nosso estudo, para a gente concluir. Amém? Então, voltando aqui para o estudo, vamos lá. Então, veja que eles estavam confiantes na vitória, porém eles não olharam para si mesmo, e o resultado foi derrota. Então olhe para si mesmo e veja se há algum pecado a confessar, como fez o salmista no Salmo 19, versículo 12. Amém, meus irmãos? O salmista, ele faz uma oração que muito nos ensina, pessoal. Vamos ler juntos aqui? Olha aí, Salmo 19, Salmos, capítulo de número 19. Vamos lá, Salmos, capítulo de número 19, versículo de número 12. Olha lá, vamos ler. Só para concluir aqui, ó. Olha o que é olhar para si mesmo, né, pessoal? Veja como, quando a pessoa olha para si, como é bom, né? Vamos ler aqui. Quem achou, diga amém. Salmos 19, versículo 12. Diz: quem pode entender os próprios o quê? Acharam aí? Olha que interessante, tá vendo? Ou seja, tem erros que nem eu e você conseguimos entender, que a gente nem acha que é errado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer como o salmista fez aqui. Ele disse: quem pode entender os próprios erros? Aí ele diz assim, ó, olha agora, completa o versículo: expulga-me tu dos que me são o quê? Ocultos. Tem pecado, irmão, que a gente acha que não é pecado. E a gente tem que orar para Deus nos mostrar, para que isso saia da nossa vida, para que a gente seja abençoado. Quem está entendendo, meus irmãos? Em nome de Jesus, está compreendendo? E ele está falando assim: quem que pode entender os seus próprios erros? Tem erro que a gente não entende como erro. Tem pecado que a gente não vê como pecado. Tem coisas que a gente não vê como errado. Um dia alguém perguntou: pastor, onde é que está escrito na Bíblia que não pode fumar? Já achou uma passagem na Bíblia? Não pode fumar cigarro. Já achou? Não. Então a pessoa vai dizer: então, qual o problema, pastor? Um cigarrinho.
Mas você sabe por que o cigarro é pecado? Vou explicar por quê. Porque você é templo do Espírito Santo. E quando você fuma, você está estragando o templo do Espírito Santo. Entendeu agora? Mas é fácil entender? Você entende agora, porque eu estou explicando. Mas se você não buscar Deus, você não entende. O cigarro, por exemplo, é um pecado. Mas é. Pastor, eu não consegui largar. Peça ajuda. Ele vai te ajudar. O Espírito Santo quer te ajudar. Porque o problema não é o pecado em si. O problema não é o pecado em si. O problema é que quando a pessoa está no pecado, ela acha que não é pecado. Porque aí é que é o problema. Porque a pessoa acha que não é pecado, ela não vai se corrigir nunca. Entendeu agora? Então diga, Deus me mostra tudo aquilo que é pecado. Os pecados ocultos. Aqueles pecados inconscientes que virou mexer e comete, Jesus. Me mostra. Amém, meus irmãos? E a mesma coisa se aplica à bebida alcoólica, né? Se você for para a Bíblia, você vai dizer, pastor, onde é que está na Bíblia que é pecado a bebida? A Bíblia diz que a bebida mesmo fala que é alvoroçadora, tudo mais, mas escrito que beberramos, não entrarão no reino dos céus. Amém? Aí alguém vai dizer, o beberrão, pastor, e deixa eu beber só um pouquinho. Só uma prática assim, pastor. Sabe por que é pecado? Mesma regra. Porque mesmo que seja um pouquinho, amém? Vai te prejudicar do jeito. Que todo mundo que é viciado e eles bebem muito, começou com muito ou começou com pouco? Com pouco. Entendeu agora? Então por isso a gente tem que evitar a bebida, evitar o cigarro, evitar a droga e tudo mais. Por quê, gente? Vai destruir o templo de Deus, que somos nós. Amém, gente? Quem está entendendo, pessoal? Enfim, tudo aquilo que é pecado, vamos orar a Deus hoje, diga, Deus, me purifica hoje. Eu quero ser purificado. Vamos pedir a Deus agora? Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Isso, que Deus fale mais com você, né, meus irmãos? Em nome de Jesus. Procurei, trazer mais clara a mensagem hoje para você. Mas agora Deus quer te ouvir. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E como o salmista orou, ele disse, Senhor, quem pode entender os próprios erros? Então ele disse, Senhor, me mostra, expurga de mim os pecados ocultos. Tem pecado, irmãos, que ele é oculto dos homens, mas não de Deus. Não existe, irmão, nenhum pecado que seja, meus irmãos, oculto de Deus. Todo pecado para Deus ele é visível. Então diga, Deus, tira o pecado de mim hoje. Diga, livra-me, Senhor, do pecado. Diga, livra-me, ó Deus, de tudo aquilo que é pecado aos olhos do Senhor. Fale com Ele agora. Diga para Ele, irmãos, me perdoa, Senhor, meus pecados. Perdoa, Pai, minhas falhas. Diga, perdoa as minhas iniquidades, meu Deus. Fale para Ele agora. Me perdoa, meu Pai, se eu olhei quando não deveria olhar. Me perdoa, meu Pai, se eu falei o que não deveria falar, se eu fiz o que não deveria fazer. Diga isso para Deus agora, irmãos. Peça perdão a Ele. Pode pedir a Ele o perdão. Aleluia, aleluia. Peça a Ele o perdão, meus irmãos. Ele vai te perdoar. Eu não quero mais pecar. Diga para Ele, eu não quero. Eu não quero mais errar. Eu quero a Ti, Jesus. Eu quero a Ti, Jesus. Eu quero a Ti, meu Deus. Diga para Ele, eu não quero mais pecar. Mas uma vez diga, eu não quero mais errar. Eu não quero mais errar. Diga para Ele o que você quer. Eu quero a Ti, Jesus. Diga, eu quero a Ti. Eu quero a Ti, Senhor. Não quero errar.
quero pecar, meu Deus. Eu te peço, diga para Ele, eu te peço, ajuda-me, Senhor, a mudar o meu ser. Então diga para Ele, eu não quero mais errar. Quem não quer mais o pecado, diga para Ele, eu não quero mais falhar, ó Deus. Eu não quero, Deus, e eu não quero errar. Eu não quero mais falhar. Eu não quero mais falhar, meu Deus. Fale para Ele que você não quer falhar. Fale para Ele que você não quer mais errar. Ele está te ouvindo, irmão, agora. Diga para Ele, eu não quero mais falhar, meu Deus. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Peça perdão, peça misericórdia. E diga para Ele, eu não quero mais. Eu não quero mais falhar. Eu não quero mais errar. Eu não quero ter uma vida de pecado, meu Deus. Eu quero fazer a tua vontade. Diga para Ele, eu não quero mais errar. Eu quero fazer a tua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. Fale para Ele agora. É momento de você dizer para Ele mais uma vez. E eu não quero mais errar. Eu não quero mais falhar, meu Deus. Eu não quero, diga, eu não quero. E eu não quero mais errar. Eu não quero. E eu não quero mais falhar, meu Deus. Aleluia, aleluia. Fale para Ele agora. Se você não quer mais errar, diga para Ele, eu não quero mais. Eu não quero mais o pecado, Senhor. Eu te peço perdão, eu te peço, eu confesso os pecados, mas eu não quero mais errar. Eu quero a tua presença. Aleluia, aleluia. Fale isso para Deus. Isso, eu não quero mais errar. Eu não quero mais falhar, meu Deus. Diga para Ele, eu não quero. Diga. E eu não quero mais errar. Eu não quero mais. Diga para Ele. Eu não quero mais errar, meu Deus. Diga, eu não quero mais errar. Cadê aqueles que querem santificar? Diga para Ele, eu não quero. E eu não quero mais errar, meu Deus. Aleluia, diga aleluia. Quem não quer mais errar, vai buscando a Deus agora. Abra o seu coração, abra o seu coração e diga, eu não quero mais errar, meu Deus. Eu quero a tua presença, eu quero o teu Espírito, eu quero te mover. Aleluia, 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 aleluia. Seja cheio da presença de Deus agora. Seja cheio. Se você confessou a Ele os seus pecados, sabe que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados do irmão. Então, em nome de Jesus, agora, seja cheio de Deus, seja cheio da presença dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não quero mais errar. Eu não quero. E eu não quero mais falhar, meu Deus. Diga para Ele, eu não quero mais errar. Eu quero a tua presença, meu Deus. Eu não quero. E eu não quero mais falhar, meu Deus. Meu Deus. Peça ajuda a Ele. Peça ajuda a Ele. Peça ajuda a Ele. Se tem algum pecado, pede ajuda. Pede ajuda ao Espírito Santo.
presença, Senhor, e eu não quero mais errar. Levanta as mãos e diga assim, ó, eu não quero mais falhar, meu Deus. Mas não diga, eu não quero mais errar. Eu não quero mais falhar, meu Deus. Eu não quero mais. E a galera não quer mais. Eu não quero mais falhar. Eu não quero, meu Deus. Eu não quero. Diga, eu não vou mais, Deus. Eu vou fazer a tua vontade. Oh, aleluia. Aleluia. Você é tocado pelo Espírito Santo, irmão. Você é tocado pelo Espírito Santo. Você é tocado pelo Espírito Santo. Isso. Você é tocado. Eu não quero mais errar. Aí ele levanta suas mãos agora, né? Diga assim, ó. Eu não quero. E eu não quero mais falhar, meu Deus. Mas ao menos diga, eu não quero. E eu não quero mais errar. Quero aqueles que não querem mais, mas querem fazer a vontade de Deus. E eu não quero mais falhar, meu Deus. Eu não quero mais errar. Oh, aleluia. Diga eu não quero mais falhar, meu Deus. Oh, aleluia, aleluia. Pode glorificar. Isso. Pode glorificar. Mas ele pode. Glória. Ele está vigente, purificando. Ele está te purificando. Ele está te purificando. Deus está dizendo aqui, meu coração, que nessa tarde a igreja foi purificada, que nesse dia tivemos purificação, santificação. Você está santificado dele, você é dele. Aleluia, aleluia, oh, é só santificar, é só ficar bem com Deus. Oh, aleluia. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Bem forte nele. Não deverá. Eu não quero. E eu não quero mais errar. Eu não quero mais falhar, meu Deus. Eu não quero, diga, e eu não quero mais errar. Eu não quero mais falhar, meu Deus, vamos lá. E eu não quero mais errar. Eu não quero, na igreja, e eu não quero mais falhar, meu Deus. Oh, eu não quero, igreja, eu não quero mais errar. Diga, eu não quero mais falhar, meu Deus. E eu não quero mais falhar, meu Deus. Meu Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais errar. Eu não quero. E eu não quero mais falhar, meu Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Amém. Graças
Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos mais falhar não. Vamos fazer a vontade de Deus, fazer as coisas certas e de mão rápida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, tem consagração dos homens, pessoal. Daqui a pouquinho vamos ter a consagração dos homens. Cadê os homens vencedores aqui? Diga eu. Né, irmão? Muito bem. Agora, meus irmãos, deixa aqui agora a gente marcar, né, mais uma vitória, no caso, colocar mais um selo, né? Você que está acompanhando o domínio das realizações, pessoal, como você aprendeu hoje, cada lição dessa, você vai colocando em prática e você vai ver que os teus sonhos vão se realizar com Deus, tá bom? Então, quem não tem ainda o selinho, alguém ficou faltando o selo? Levante a mão, pega o selinho aí, alguém ficou faltando, alguém lá atrás? Vamos lá, os homens podem passar, amém? Isso, tem que ter 16 selos hoje, pessoal, tem que ter 16, tá bom, meus irmãos? Serão 25 domingos das realizações com Deus, amém? Então você coloca o selo aí na cartela, em nome de Jesus, amém? Isso, bota o selo, confira se tem 16. Alguém não tem cartela? Tem cartela, né, irmão? Vem, por favor. Isso. Alguém que não tem a cartela, gente, tá esses próximos domingos, pessoal. Falta 9 domingos, gente, para terminar esse propósito. Amém, meus irmãos? 9 domingos. Então não perca as próximas lições. Amém? Não perca. Cada domingo é uma lição que você vai estar recebendo aqui. Então procure, né, não faltar os próximos domingos, em nome de Jesus, para você, né, continuar aprendendo as realizações com Deus, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. E quem já colocou o selo, vamos declarar 16 vezes: Deus vai realizar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas deixa os irmãos colocar. Colocou? Alguém tem a cartelinha? Se quiser, aí você escreve atrás, a opção pedido, ó. Você escreve atrás com os pedidos, amém? E pede a Deus aquilo que você quer realizar na tua vida, na tua família, na tua casa, na tua saúde, nos teus negócios. Pode fazer um pedido com fé, apresente a Deus, e Deus vai realizar. Diga: Deus vai realizar. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. É só ir buscando, ouvindo a palavra, Ele vai realizar, tá bom? Então segure agora a cartela em suas mãos, levanta para os céus e diga assim comigo: Senhor Jesus, diga: pela fé eu declaro, Deus vai realizar. Segunda vez, diga: Deus vai realizar. Terceira vez, diga: Deus vai realizar. Quarta vez, Deus vai realizar. Quinta vez, diga: Deus vai realizar. Sexta vez, diga: Deus vai realizar, em nome de Jesus. Sétima vez, Deus vai realizar. Oitava vez,